Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre temas que são um pouco diferentes, mas que de alguma forma se interrelacionam, né? Então, o primeiro tema que nós vamos abordar vem do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos falar sobre paciência e cólera, tá? Então, primeiro sobre paciência, tá? A gente vai ver que são fenômenos absolutamente ligados e dizem respeito, muito provavelmente, aos dois sentimentos mais importantes da nossa passagem aqui, né? Um que nós devemos cultivar e outro que nós devemos combater, né? Esses sentimentos é que estão na raiz tanto da paciência quanto da cólera e que muito provavelmente nos trouxeram aqui, um para ser cultivado e outro para ser combatido. Quando a gente fala em paciência, é importante a gente olhar esse fenômeno da vida, né, ou o fenômeno da vida, não a paciência em si, mas o fenômeno da vida, sempre por um panorama um pouco mais amplo, né? A gente ter a consciência de que o nosso objetivo nessa encarnação é evoluir moral e intelectualmente, né? Esse é um ponto que nós falamos sempre. E para isso, para que essa passagem, né, na vida encarnada seja eficiente, a gente faz um planejamento encarnatório em que, para que a gente consiga aprender as lições de maneira mais eficiente, a gente acaba sendo submetido a provas e expiações, e que são, vamos dizer assim, os meios pelos quais o nosso atual estágio evolutivo nós vamos conseguir extrair dessa passagem o que ela pode nos dar de melhor em termos de lição e de evolução. Então, nesse contexto, olhando o fenômeno da vida encarnada por um panorama um pouco mais amplo, a dor que nós sentimos, ela não é uma punição, e sim pode ser considerada até como uma bênção, como um meio pelo qual a gente consegue evoluir, a gente consegue galgar mais passos e mais rapidamente em direção ao objetivo de todo espírito, que é o progresso, que é atingir a perfeição, tá? Bom, se a gente fala que dor é uma bênção, isso não quer dizer que nós devemos sorrir diante do infortúnio, né? Falar, ai, que beleza, olha só, tá doendo, né? Não é isso. Mas, por outro lado, também que a gente não deve se revoltar quando a gente se encontra numa situação difícil, né? Porque tudo isso faz parte de um plano maior, faz parte de um planejamento. Então a gente deve ser paciente com essa dor, né? Com esse problema, com esse infortúnio, e olhar, sempre tentar olhar o fenômeno a partir de um cenário um pouco mais amplo, né? A paciência, então, tem a ver com a forma com a qual nós lidamos com os nossos infortúnios, né? E aí vem a questão da resignação, né? O modo resignado que nós temos de enfrentar problemas e coisas que nos afligem ou nos incomodam. Lembrando sempre que resignação não é conformismo, né? Conformismo é aceitar tudo cegamente e pronto. A resignação significa enfrentar os problemas de uma maneira positiva e sem revolta, né? Isso é ser paciente, né? É agir, é tratar com resignação os problemas com os quais nós temos de lidar, superando os que podem ser superados de maneira branda, tranquila, e aqueles que a gente não tem controle, a gente aceitar e procurar extrair o que tem de melhor dessa dificuldade que o planejamento encarnatório nos traz, né? Vocês veem, a gente volta a esses conceitos, né? Fala em planejamento encarnatório, é porque está tudo muito ligado, né? Bom, se a gente continuar lendo o trecho do Evangelho aqui que nos trouxe a aula, aliás, recomendo mais uma vez que vocês leiam, né? Os espíritos dizem que a paciência é uma forma de caridade, tá? E quando eles dizem isso, eles falam que aquela caridade material da esmola aos pobres talvez seja a forma de praticar caridade mais fácil que tem, né? E aquela que menos teria méritos. Que a forma
de praticar a caridade, talvez das mais difíceis, é ser paciente com os outros que nos ofendem, é nós perdoarmos os outros, né? E tudo isso também, volto a insistir, faz parte de olhar o fenômeno da vida encarnada por um prisma mais amplo. A gente entender que às vezes as pessoas que nos prejudicam estão no mesmo barco que a gente, não fazem de propósito, ou se fazem, acabam cometendo esse tipo de ato errado, né, ou moralmente condenável segundo os nossos padrões, porque também são pessoas que estão em busca da perfeição. Então, o perdão, no final das contas, ele acaba sendo uma consequência também do agir de maneira paciente, e que, por sua vez, é uma das formas talvez mais importantes e mais bonitas de se praticar caridade. E aí, os espíritos evocam o exemplo de Jesus Cristo, né? Dizendo que o nosso sofrimento geralmente é consequência da lei de ação e reação. A gente age mal, e para entender o porquê nós agimos mal, nós somos colocados numa situação análoga, né? Não numa relação de crime e castigo, mas numa relação de, olha, você agiu mal, entenda por que você agiu mal. Se você não consegue entender naturalmente, se coloque na posição do outro, né? Então, quando eles evocam o exemplo de Cristo, eles falam, olha, o Cristo sofreu sem ter, entre aspas, dado causa ao sofrimento que lhe foi imputado, mas ele não se entregou, ele não foi, vamos dizer assim, conformista, não, mas ele sofreu resignadamente aquilo, e fez isso por um bem maior, que era dar o exemplo que nós, naquele momento, como civilização, precisávamos. Então, esse em termos gerais, o que o Evangelho fala sobre paciência. Mais uma vez, recomendo a leitura a vocês, para a gente poder fazer uma discussão um pouco mais profunda desse assunto hoje à noite. Bom, e partindo agora para a cólera. Cólera é derivada do orgulho. Então a gente fala paciência, derivada da caridade, derivada do amor, aquilo que a gente vem aprender a usar na sua plenitude, né? A vivenciar a lei do amor. Por outro lado, a cólera tem geralmente sua origem no orgulho, né? E o Evangelho ainda fala no orgulho ferido. E o orgulho é exatamente aquilo que a gente vem extirpar, o orgulho e o egoísmo, que são sentimentos negativos irmãos, né? Quando a gente tem um acesso de cólera, o Evangelho se refere a isso como um acesso de demência passageira. Ele nos propõe a tentar, vamos dizer assim, abstrair disso e imaginar como seria se nós olhássemos um acesso de cólera nosso de fora, né? E aí eles dizem, ou a gente teria medo da gente, o que é uma coisa horrível, né? A gente se vê e ter medo da forma como a gente está agindo, ou senão a gente ficaria com vergonha daquilo que a gente está fazendo, né? E mais ainda, nesses acessos de demência passageira, nós acabamos ferindo aquelas pessoas que nos cercam, né? E muitas vezes de maneira cruel. Então, é muito importante que nós tenhamos a cólera, né, esse acesso de demência passageira, sempre na ordem do dia como algo a ser combatido, porque além de não trazer nenhum bem, geralmente isso está associado ao orgulho ferido, alguém que nos ofende, ou alguém que nos, dentro da nossa concepção, nos considera menos do que nós achamos que deveríamos ser considerados, né? E aqui existe um ponto muito importante também, que eu acho que a gente deve aprofundar na nossa discussão online de hoje, né? Que são os tais dos coléricos por natureza, e a gente vê isso espalhado por aí, né? Pessoas que dizem, puxa vida, eu sou assim mesmo, eu sou tenso, eu sou nervoso, eu explodo mesmo, e não tem muito o que fazer, isso é traço da minha personalidade, né? A famosa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e você desse jeito, né? Isso não é desculpa. Se a gente voltar e olhar a encarnação, o fenômeno da vida encarnada por um prisma um pouco mais amplo, a gente vai ver que nós viemos exatamente aqui para aprender. E aprender a combater a cólera
né, os acessos coléricos, é exatamente um dos nossos objetivos aqui. É para isso que a gente está aqui. Então dizer, olha, sou naturalmente colérico, sou uma pessoa mais nervosa, mais estourada, isso não é desculpa e nem pode servir de muleta para quem age dessa forma, porque é exatamente isso que a gente vem fazer aqui embaixo, é aprender a não ser assim. Bom, falamos então do Evangelho e agora vamos passar brevemente sobre o tema do Livro dos Espíritos, que vai ser objeto de discussão hoje, que são os sonhos, tá? A gente ia falar sobre sonhos, sobre visitas entre pessoas vivas, né? Quando elas estão com a alma parcialmente emancipada, a gente vai ver, só que esse tema ele tem muito a ver com o que a Carol vai falar. Então, se a Carol hoje quiser já adiantar o tema, ela adianta, ou eu posso falar um pouquinho, mas eu vou focar pelo menos esse vídeo aqui que a gente está gravando pré-aula no tema sonhos, tá? Bom, e aqui também vamos retomar conceitos como a gente sempre faz, né? Na nossa experiência encarnatória, a gente não é o corpo que a gente habita, né? O nosso espírito simplesmente ocupa temporariamente um corpo que é formado a partir da matéria disponível naquele mundo em que nós estamos encarnados, e se o mundo for mais material, a matéria tende a ser mais grosseira, e se o mundo for um pouco menos material, a matéria tende a ser mais sutil, vamos dizer assim, né? E obviamente quanto mais grosseira é a matéria, mais limitada fica a nossa percepção espiritual enquanto nós estamos encarnados, enquanto nós estamos principalmente em vigília. Tá? E por que isso? Porque diferentemente do corpo, que precisa de um momento diário de inatividade, né, de repouso, o espírito não fica inativo. Até existem alguns relatos de que o espírito ele precisa repousar, o espírito, mas isso não significa que o espírito fica inativo, né? Pelo contrário, ele mantém durante o sono, durante o repouso do corpo, se mantém ativo, né? E nesse momento o que acontece? Nós estamos parcialmente livres daquelas amarras que a encarnação nos traz. Existe o que se chama na doutrina de emancipação parcial do espírito em relação ao corpo, né? Nessa emancipação parcial, o espírito readquire um certo tipo de autonomia que a gente perde quando a gente encarna, né? E aí a gente sofre, quando a gente encarna, a gente sofre, principalmente no estado de vigília, algumas limitações que são inerentes à associação do espírito com uma matéria um pouco mais densa, um pouco mais grosseira, né? E aqui vale lembrar, né? Nós vivemos num padrão vibratório, que está o nosso espírito, né? E a importância da gente cultivar padrões vibratórios mais altos, porque quando a gente está dormindo e existe a emancipação parcial, o nosso espírito mantém esse padrão vibratório, e aí isso acaba interferindo diretamente para os lugares que nós vamos e as pessoas com quem nós nos relacionamos durante esse momento de emancipação. Ou seja, se nós temos um padrão vibratório baixo, muito provavelmente nós vamos estar em lugares menos elevados e em contato com espíritos menos elevados também, né? Esse convívio que a gente tem nesse momento de emancipação parcial, que acontece durante o sono, pode inclusive acabar explicando. A gente se relaciona com pessoas que a gente não conhece quando está em vigília, e esse convívio pode inclusive explicar simpatias gratuitas que nós temos por algumas pessoas que às vezes a gente nem conhece, a gente já se mostra simpático a elas. Possivelmente, não é que é isso, mas pode acontecer de nós efetivamente conhecermos essa pessoa e nos relacionarmos com ela quando nós estamos com a alma parcialmente emancipada, e também explica, de certa forma, as antipatias gratuitas, né? Porque são pessoas que às vezes têm um padrão de vibração muito diferente do nosso, né? Então a gente vai ver que tanto as antipatias gratuitas quanto as simpatias gratuitas não são tão gratuitas assim. Elas podem ser sim explicadas por essa
vamos dizer assim, essa realidade da alma parcialmente emancipada quando a gente está dormindo. Tá? Então, feitas essas ponderações, vamos falar um pouquinho sobre o próprio conceito do que é sonho, segundo a doutrina espírita. Né? O sonho seria, nesse contexto, uma lembrança do que o espírito viu durante o sono. Tá? Bom, e aí você vai falar, puxa, Leonardo, mas existem algumas lembranças absurdas, uns sonhos estranhos, que não tem nada a ver com nada, que a gente não consegue extrair um tweet de coerência ali, né? Isso é verdade, tá? E é importante a gente ter em mente que, de fato, a lembrança do que a gente tem durante o sono, né, e isso seria o sonho, ela pode ser tanto uma lembrança do que efetivamente nós vivemos enquanto nós estávamos com o espírito parcialmente emancipado, tá? Os contatos que nós tivemos com, às vezes, espíritos superiores, com quem nós nos instruímos, trabalhos que nós fazemos durante a noite, né? Participamos de obras, tudo. Como pode também ser uma lembrança daquele momento de perturbação que ocorre quando a alma se emancipa parcialmente, quando ela retorna ao estado de vigília. E nesse momento de perturbação, aí obviamente as informações são desconexas, a gente não lembra de algo que nós vivenciamos, mas sim de um instante de perturbação que tem a ver com todo o nosso acervo, todas as nossas memórias, e aí nesse caso a gente está vendo alguma coisa que de fato não faz sentido nenhum. Né? Mas lembrando, então, a gente tem algumas vezes o sonho, que é essa lembrança do que o espírito viu durante o sono, é uma lembrança da perturbação, da emancipação ou do retorno, e aí então a gente tem um sonho sem pé nem cabeça, ou se não é uma lembrança efetiva daquilo que a gente viu nesse estado de emancipação parcial. Né? E essa lembrança ainda, ela pode ser algo que nós efetivamente vivenciamos quando a gente está emancipado, como ainda pode ser uma lembrança de outra vida, que está na memória do nosso espírito, e não no nosso cérebro material, né? Tá na lembrança do nosso espírito. Então, existem essas duas grandes categorias de sonho, essas perturbações e efetivamente experiências vivenciadas pelo espírito, e essas experiências ainda se subdividem em duas categorias: aquelas que estão na memória do espírito, que são lembranças de vidas anteriores, e aquelas que o espírito vivencia durante esse estado de emancipação parcial. Tá? Bom, e é muito importante a gente diferenciar uma coisa da outra, né? Porque senão a gente pode acabar, se nós nos deixarmos guiar pelos sonhos de maneira cega, a gente pode cometer erros terríveis, né? Se a gente não tiver, por exemplo, essa noção daquilo que é perturbação, aquilo que não é, aquilo que é lembrança de vidas anteriores e aquilo que não é, né? E a grande arma secreta que nós temos para saber como lidar com isso está no próprio conhecimento que nós temos, na lei do amor, no nosso avanço moral e intelectual. A gente vai saber que algum tipo de lembrança que nós temos, né, algum sonho que nós temos, ele vai ser bom ou ruim, deve ser motivo de alerta ou não, se ele passar pelo crivo da lei do amor. Né? Mesma coisa, mesmo princípio aplicável à fé raciocinada. Tá? Bom, e por que a gente não lembra de tudo o que se passa no estado de emancipação da alma? Porque, como nós já dissemos, nós estamos ligados aqui a uma matéria grosseira, né? E essa matéria grosseira, mais densa, prejudica a retenção dessas memórias que nós temos, enquanto nós, vamos dizer assim, que o nosso espírito tem no nosso estado de vigília, né? Mas o espírito mantém essa informação guardada. Bom, os espíritos ainda são questionados pelo Kardec a respeito de pressentimentos. Tá? E aí Kardec pergunta, mas por que nem sempre esses sonhos, esses pressentimentos que a gente tem, esses sonhos aparentemente premonitórios, eles não se confirmam, né? Também pelo mesmo motivo, nós estamos ligados à matéria, então muitas vezes
essas visões que nós temos durante a noite, na hora que nós acordamos, elas acabam sendo filtradas de alguma forma pela matéria, né, sendo distorcidas. Então, muitas vezes elas são influenciadas pela matéria. Então, nós não lembramos daquilo que de fato deve ocorrer ou de algo importante que nós devemos lembrar, mas nós acabamos guardando aquilo muitas vezes que a gente quer ver, ou que a gente pode ver, ou que a nossa matéria induz a gente a ver, né? E também, gente, por uma coisa, quando a gente fala em premonição, a gente está falando em futuro, existe o livre-arbítrio, né? Então, aquilo que a gente acha que pode acontecer, não necessariamente vai acontecer, porque as pessoas têm o livre-arbítrio para agir de maneira A ou B. Quer dizer, para algo bom se concretizar ou não, para algo ruim se concretizar ou não, né? Então, os pressentimentos eles têm que ser analisados sobre esse prisma, de que a nossa matéria densa interfere naquilo que nós, entre aspas, lembramos, e também pelo fato de que existe livre-arbítrio, tá? Bom, e visões que às vezes a gente tem durante a noite de pessoas que agem estranhamente, né? Aqui também vale a mesma coisa, né? A gente fala, gente, a pessoa está fazendo uma coisa tão bizarra, jamais seria ela, né? Aqui a gente deve lembrar também que nossa recordação acaba sendo deformada pela matéria, né? E por outro lado também, a gente não tem como saber o que são essas pessoas quando elas estão num estado de emancipação parcial, né? A gente não sabe o que está no espírito delas, então às vezes a gente vê só um verniz quando a gente convive com os outros aqui na vida encarnada, né? O verdadeiro ser está por trás do corpo, está no espírito, e esse espírito também fica de alguma forma embaçado ou embotado pela encarnação. Então, quando a gente às vezes sonha com alguém fazendo alguma coisa meio estranha, meio diferente do que a gente imaginaria, né, por o bem ou para o mal, isso tanto pode ser produto da nossa limitação, como pode ser algo que de fato a pessoa está fazendo, porque ela revela nesse momento quem ela efetivamente é, quando ela está parcialmente emancipada, né? Então, isso é importante também a gente ter em mente. Um outro ponto também que é mencionado pelos espíritos, aqui quase concluindo o nosso bate-papo, é o estágio intermediário que existe entre a vigília e o sono, né? Em que a emancipação da alma começa. Tá? Isso explica alguns sonhos que a gente tem muito vívidos, aqueles sonhos acordados, porque de fato a gente está num estado intermediário e a emancipação da alma começa, a gente passa a ter uma percepção diferente das coisas, mas não está totalmente livre, né? Acho que esse inclusive pode ser um tema interessante para que a gente discuta e fale inclusive de experiências nossas, né? Daqueles sonhos que a gente tem acordado, ou de alguma coisa que a gente vê quando a gente está ameaçando dormir, né? Vai ser um tema interessante para nosso bate-papo de hoje, né? E finalmente nós temos às vezes algumas ideias que são brilhantes, e a gente tem essas ideias no sono, mas depois fica com raiva porque a gente acorda e fala, gente, eu tive uma ideia tão boa, não consigo lembrar. O que os espíritos dizem é para você ficar tranquila ou tranquilo, porque o seu espírito memorizou aquilo, e se aquilo for necessário durante seu estado de vigília, aquilo vai vir uma hora ou outra como uma ideia, uma luz repentina. Na verdade não é uma luz repentina, é algo que seu espírito já sabe que não estava gravado na sua memória relacionada ao corpo físico, mas que está aí no espírito e que você vai acabar vendo numa espécie de lampejo se isso for necessário, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero falar com vocês na nossa aula de hoje e, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, levem suas dúvidas também, leiam os textos, não são muito longos, para a gente ter uma noite bem produtiva hoje, tá bom? Um beijo a todos, até lá.